A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador e internauta do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 21 de outubro, hoje é dia do contato. Você sabe o que é contactar-se com alguém? Pois bem, hoje é esse dia. Logo mais o pastor Antônio Júnior estará dando continuidade ao estudo sobre a segunda carta de Pedro e você também ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes da letra à palavra, falando sobre o tema política é coisa séria. Nós estamos nesse ano que antecede as eleições no próximo ano para presidente, deputados, senadores, governadores. Nós temos que levar isso muito a sério, até porque nós já temos sofrido muitas decepções, muitos desgastes de muitos maus políticos que estão realmente trazendo transtornos, estão trazendo dificuldades ao progresso desta nossa nação. Inclusive, vamos fazer uma oração nesse instante, suplicando a bênção de Deus sobre a nossa pátria, sobre as nossas autoridades. Pai, queremos te agradecer e te pedir nesta hora, Senhor, uma bênção intercessória em favor da nossa nação, do nosso país, que diante desta preparação para as próximas eleições no ano vindouro, pedimos-te, ó Deus, que Tu nos dê direção, principalmente para a escolha daqueles que vão representar na Câmara do Senado, dos deputados federais, governadores e, sobretudo, o futuro presidente desta nossa nação. Pedimos-te, ó Deus, a Tua bênção sobre o nosso país, sobre a nossa pátria, para que haja, Senhor, harmonia entre os poderes, para que haja paz entre os poderes, para que, ó Deus, nós possamos ver esta nação superar todas essas crises e conflitos, tanto na área sanitária da saúde, como também na área política. Ó Deus, diante também de tantas dificuldades na área inflacionária, meu Deus, tem misericórdia. Que Tu nos abençoe de modo que nós possamos superar todas essas dificuldades. É o que eu te oro e te peço agradecido, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aos nossos irmãos e amigos que estão conosco, aniversário da Igreja do Calvário, estamos numa contagem regressiva de 11 a 15 de novembro. Programe-se, esteja conosco. Fiquemos agora com o pastor Antônio Júnior. 2 Pedro, capítulo número 2, verso 20, 21 e 22. São os últimos versos do capítulo de número 2. E diz assim a mensagem, a palavra, não é? Os 3 versículos. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volver-se para trás, apertando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Esse capítulo 2, ele é bem emblemático, porque os leitores deste capítulo, né, aqueles receptores primeiros, que a gente chama de leitores, né, Pedro vai escrever para eles algo terrível, né, de que vai acontecer, ou de que acontece na vida daquelas pessoas que adulteram
que menosprezam, que vilipendiam o Evangelho. Então, esse capítulo, ele foi enfático nisso, claro, ele foi certeiro, não é? Usou de palavras realmente duras, mas necessárias, para que todos os leitores tivessem, então, a ciência do que é adulterar, menosprezar, vilipendiar o Evangelho. E ele observa como pessoas que pecam, então, pela ignorância, e ele vai dizer que elas mesmo, então, erram pela sua ignorância e são condenadas pela sua ignorância. E ele mostrou, então, que esses mestres, ou esses falsos mestres, né? Eles são mestres dentro de uma religiosidade bem orquestrada, digamos assim, para que possam, então, ao falar, ao persuadir as pessoas, ele então, funcionem como um imã, de atrair as pessoas para si. Então, normalmente, esses líderes, nesse momento em que Pedro aqui está falando, e também a gente observa na história e no nosso próprio contexto como igreja, líderes carismáticos, que por causa então, dessa característica, eles atestam-se ou se mostram como pessoas corretas. Então, o falso mestre, o falso líder, ele se caracteriza, ou ele se, digamos assim, como Pedro está dizendo aqui, ele se traveste igual um evangélico, igual um pastor, igual um apóstolo. Ele tem as características que são iguais. Entretanto, na profundidade, nele não há verdade. Por quê? Porque são pessoas que estimavam demais o conhecimento natural e menosprezavam o conhecimento espiritual. E por causa desse conhecimento natural, os homens se comportam de maneira soberba. E aí é uma característica de fato humana que Pedro está colocando aqui. Por isso que, como a gente aprendeu, ele vai dizer assim, que essas pessoas são brutos irracionais. É na perspectiva de que eles usam então o conhecimento natural, e esse conhecimento natural, de forma arrogante, para eles ou para essas pessoas, é algo infalível, é algo que funciona. Então Pedro vai dizer que, na verdade, esse conhecimento natural, em detrimento do conhecimento espiritual, leva justamente à destruição. Sendo assim, essas pessoas, então, Pedro vai caracterizá-las como pessoas que, na verdade, praticam o mal. Eles destroem a igreja. Por mais que sejam carismáticos, por mais que aconteçam sinais, milagres, que atraiam pessoas, pelo fato de adulterar o evangelho e de buscar conhecimento apenas natural, em detrimento do conhecimento espiritual, essas pessoas, na verdade, elas são movidas pelo seu instinto, pela sua natureza, elas refletem aquilo que estão a falar, são pessoas que se entregam naturalmente, e Pedro vai frisar isso, à imoralidade. E outra coisa que Pedro vai deixar bem claro, é que agindo pela naturalidade, os homens nada sabem do espiritual, e sua destruição é certa, pois eles vivem como esses animais irracionais. E aí Pedro, ele identificou os hereges do seu tempo. Esses hereges, como eu disse a vocês, são como imãs, atraem as pessoas. Como eles estavam infiltrados dentro da igreja, ou seja, eles pareciam crentes, eles eram como crentes, andavam como crentes, comiam como crentes, vestiam-se como crentes, liam a Bíblia, louvavam, iam para os sermões, iam para os cultos, não é? Eles eram travestidos mesmo, eles pareciam com crentes. Pedro vai dizer então que eles atraíam os outros crentes para o que eles estavam dizendo, porque se pareciam com crente. Então, quando eles começam a desvirtuar o evangelho, atraindo para o conhecimento natural dele, intelectual dele, eles atraíam esses crentes e faziam com que os crentes mais fracos caíssem nas suas libertinagens e na sua imoralidade. Existe uma seita chamada Meninos de Deus, que quando você faz uma pesquisa sobre ela no seu âmago, ou seja, dos seus líderes, havia denúncias gravíssimas de pedofilia no meio desse movimento. O que faz refletir tudo que Pedro está dizendo aqui.
que o homem natural, ele é imoral, ele é libertino. E mesmo que ele se travista com uma roupagem religiosa, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está no seu coração, que não foi curado, não foi liberto, vai aflorar, que é justamente a imoralidade. E a gente percebe isso em vários e vários exemplos ao longo da história de pessoas que se diziam que eram evangélicos, que estavam na igreja evangélica e que começaram a liderar e que começaram então a formar outra seita, e quando se apurava na seita, havia então as graves denúncias de imoralidade sexual. E diante então de coisas terríveis que Pedro trouxe aqui, ele vai também aliviar para aqueles seus leitores. Ou seja, ele pinta um quadro de gravidade, mas também ele vai pintar um quadro de alívio para os crentes. Por quê? Porque embora ele identificando que vai existir pessoas assim no meio da igreja, líderes carismáticos, que têm uma certa atração, mas ele vai dizer então que o crente ele tem a possibilidade de não ser atingido por esse tipo de pessoa, pelo fato do crente estar diante das Escrituras. Então a segurança do crente está em conhecer a Deus pela sua palavra. E quando o crente conhece a Deus pela sua palavra, ele tem o discernimento de saber aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Portanto, amados irmãos, se você é crente em Cristo Jesus e acredita de fato na sua palavra e na revelação, Pedro está dizendo para aqueles leitores, há uma segurança nisso. A segurança é que você não vai ser enganado. Pedro então diz que pessoas que se utilizavam do evangelho para enganar, usavam palavras que os envaideciam. Eram pessoas que eram orgulhosos daquilo que faziam. A promessa deles é que quem ouvi-los e andar com eles, ou andar como eles eram, esses mestres ensinavam que eram as verdadeiras pessoas que eram livres. Então Pedro, ele traz essa ideia, né? Eles pensam que são livres. Eles trazem então uma mensagem, e aqueles que são atraídos por essa mensagem são atraídos por uma falsa liberdade. E aí há uma confusão de fato na nossa mente para entender o que de fato é liberdade. A gente pensa que liberdade é quando o nosso país ele não é uma ditadura. Então a gente é livre de líderes opressores. Então pensamos logo, isso é liberdade. A gente pensa que liberdade, por exemplo, é quando eu deixei um vício. Eu estou livre. Tudo bem, tudo isso é liberdade. Mas a liberdade que a Bíblia fala é muito mais do que ser livre de uma opressão ou ser livre de um vício. A liberdade que a Bíblia fala na sua realidade é ser livre do poder do pecado. Essa é a liberdade. É essa a liberdade que João escreveu de forma enfática: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do poder escravizador do pecado. Com isso, o que é que Pedro vai dizer aqui com esses mestres falsos? Pedro vai dizer que eles pensam que são livres, mas na verdade eles sempre foram ou sempre estiveram cativos, presos pelo poder do pecado. Porque o que influenciavam eles dentro da igreja não era a pessoa de Cristo, mas era o poder do pecado. Isso quer dizer, irmãos, que de fato Pedro está dizendo aqui que traz em uma situação de que o joio e o trigo de fato existem, de que o joio e o trigo andam lado a lado, de que eles podem estar numa mesma plantação, que isso não é apenas uma bravata de púlpito, mas que de fato existe o joio e o trigo, e que o joio e o trigo ele é separado quando então na caminhada ou no crescimento, o trigo verdadeiro ele tem as suas características puras, internas, e o joio não vai passar de palha. Isso quer dizer então, irmãos, que Pedro agora ele vai concluir nesses 3 versículos tudo isso que ele vem dizendo aqui sobre os falsos mestres. E ele então diz, verso de número 20, ele diz:
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é a ideia? A ideia que Pedro está dizendo assim, eles estiveram no meio, eles vinham para a igreja, eles levantaram a mão, eles se batizaram, eles lideraram na igreja, eles trabalhavam na igreja, eles davam a paz do Senhor. Está entendendo, irmãos? Eles tinham um linguajar de crente. Porque é isso que Pedro diz aqui. Depois de terem escapado das contaminações do mundo, é como se ele tivesse dado um tempo do mundanismo. Entende? E ele começa então a andar como um crente. E as pessoas começam a perceber a integridade dessa pessoa. Porque a santidade não tem como você perceber, só Deus que percebe. E aí, Pedro está justamente dizendo que essas pessoas, elas experimentaram, digamos assim, esse viver de crente, esse viver separado do mundo, essa característica peculiar que todo crente tem, de abandonar a mentira, de abandonar certos tipos de costumes mundanos, de deixar de ir para a festa, de deixar alguns vícios. Então, essas pessoas também tinham deixado essa vida. É como se eles tivessem experimentado de fato do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa característica peculiar de ser crente. Entende? É como se eles forem convencidos e não convertidos. A gente pode usar essa expressão da ideia aqui que Pedro quer falar. Mas Pedro então, ele vai enfatizar que os falsos mestres, eles tinham essa aparência de arrependidos, eles tinham abandonado as práticas mundanas, eles tinham assumido esse estilo de vida dos crentes, mas que em algum momento, presta atenção, em algum momento, a velha natureza foi mais forte e apareceu. E é interessante isso, porque de fato na realidade, e nas experiências que nós então vemos, é justamente isso. Passa um tempo, anos dentro da igreja, parece um de nós, mas aquela velha paixão que não foi libertada, a prisão, os grilhões que amarravam as suas mãos com ferro fundido, um dia ia aparecer, e um dia vai aparecer. Aí Pedro está justamente dizendo isso. Veja no final do verso de número 20: se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Entende? Então, o mundanismo dele ficou escondido. Ele ficou lutando ali escondido, né? Vivendo como um hipócrita, um ator, vivendo como um crente, o pessoal olhando para ele é crente e tal, aquela coisa toda. Mas mais cedo ou mais tarde eles vão e afloram a velha natureza que não foi libertada, a velha escravidão do pecado. E aí por isso que Pedro está dizendo aqui. E aí ele vai enfatizar algo interessante. Muitos pensam que quando uma pessoa então ele volta para suas paixões mundanas, depois de passar um tempo na igreja, eles voltam pior. Mas na verdade não é pior, irmãos. Eles mostram um comportamento, entre aspas, pior. Mas o comportamento, ou a natureza, o estado natural dele sempre estiver na lama, na treva. Ele nunca saiu da treva, entende? Ele estava no meio da luz, ele via a luz, mas ele não aceitou a luz. Ele não se converteu. Então ele sempre esteve na treva. E por que volta pior? O que é que nós entendemos em voltar pior do que o estado anterior? É porque ele vai extravasar todo aquele sentimento de concupiscência que estava preso, e agora ele tem que aproveitar. E é por isso então que quando a gente vê pessoas que se desviam do evangelho e caem no mundo de novo, ele aprofunda o seu pecado nas suas práticas. Por quê? Porque aquela paixão reprimida de repente aflora de novo, e ele vai aproveitar, entre aspas, o tempo perdido. É por isso que a gente tem essa sensação, e Pedro descreve aqui, o estado dele volta pior do que o primeiro. É porque era aquela coisa reprimida, que agora ele vai extravasar de novo.
E como se ele fosse então tirar um atraso, não é? De tanto tempo, sem se perverter, e acabam fazendo as mesmas coisas que antes, só que com maior intensidade. Os apóstatas, então, eles tinham conhecimento de Jesus, mas eles eram desprovidos de intimidade que caracteriza justamente o relacionamento verdadeiro do crente com Cristo. É aí também que a gente pincela uma lição para nós. Quem é mundano e está na igreja, ele não tem intimidade com o seu Senhor. Mas quem experimentou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus e entende que Ele é seu Senhor, ele busca, ele luta, ele corre atrás da sua intimidade com o seu Senhor. Por quê? Porque ele passa a conhecer de forma profunda o Senhor da vida dele. É como de fato um casamento. Quando nós casamos, nós queremos aprofundar no relacionamento, conhecer mais, estar mais perto. E a cada dia que se passa, mais a gente quer estar perto do cônjuge. Pelo menos comigo é assim, né, irmã? Amém, os casados? Porque é isso. Quando a gente fica longe, a gente sente falta. É tanto que na morte do cônjuge, a gente sente uma dor profunda, uma tristeza profunda, um vazio profundo. Porque a gente perde de fato. É justamente isso que o crente tem quando ele se relaciona com Cristo. Só que de maneira muito mais profunda. Porque não é um relacionamento apenas carnal, mas é um relacionamento exclusivamente espiritual. Então cada crente então, que se relaciona com Cristo, ele quer se aprofundar mais. E no momento que ele passa de frieza, de deserto, de um momento árido da sua espiritualidade, logo ele volta e deseja querer voltar ao primeiro amor. Deseja voltar àquela ênfase que tinha quando ele se converteu. Aquele amor, aquele ardor, para estar na obra, para estar orando, para estar buscando. E quando cai, se envergonha, mas não só se envergonha, mas também se arrepende. São características de quem está em Cristo. Pelo contrário, os falsos mestres aqui, os apóstatas, quando eles caem, eles não se arrependem. Por quê? Porque eles nunca se converteram, eles não têm do que se arrepender. Eles podem ter remorso por alguma coisa que perdeu, mas eles não se arrependem do pecado que cometeram. E como Pedro diz aqui, volta-se pior do que o primeiro estado. Mas no verso 21, Pedro então escreve algo terrível para essas pessoas. Ele diz assim: pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apertando-se no santo mandamento que lhe fora dado. E é interessante que é o juízo de fato de Deus para essas pessoas. Que do juízo da culpabilidade, que do juízo da consciência dessas pessoas, era melhor que elas nunca tivessem adentrado a igreja. Era melhor que elas nunca tivessem falado de Jesus. Era melhor que elas nunca tivessem se envolvido. Porque elas não prejudicaram só elas prejudicaram o corpo de Cristo. E isso pesa mais na vida de qualquer pessoa. Veja, irmãos, a responsabilidade de estarmos no corpo de Cristo. Vejam, irmãos, a responsabilidade nossa. E me deixa abrir um parênteses aqui. Não é carapuça não, mas se ela servir, que ela sirva para mim também. Você que abre a boca para dizer que não participa da assembleia de membros da igreja, você está dizendo que não quer participar do corpo de Cristo na sua responsabilidade. A assembleia de membros é algo santo, irmãos. É o corpo de Cristo reunido para decidir coisas que desde Jerusalém é assim. Paulo, quando foi enviado, a igreja de Jerusalém estava reunida. Os diáconos, quando foram eleitos, a igreja de Jerusalém estava reunida em assembleia. Amém? Espero voltar aqui domingo. Mas essa realidade, irmãos,
Nós precisamos passar por cima das dificuldades que tivemos nas assembleias passadas e começar a dizer: Deus, eu quero participar da assembleia porque ele é algo da tua igreja, do teu corpo, é minha responsabilidade como membro e como crente. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que eu possa participar. Amém, irmãos? Eu sei o que é um sentimento de não querer vir à assembleia. Eu já participei disso. Eu já tive isso no meu coração. Eu já pensei que era melhor não vir do que vir. Mas quando eu vou para as escrituras, ela não me diz isso. O que é que eu descubro? Que o sentimento de não querer vir é um sentimento humano. E não bíblico. E outra, irmãos, se eu estou falando isso aqui, para você que está me ouvindo aqui, e para quem está me ouvindo em casa, eu estou falando para vocês, eu não estou falando para quem não está me ouvindo. Porque você podia pensar assim: eita, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Não, porque se você estivesse aqui para ouvir isso, amém? Ele está falando com você, ele está lhe chamando à responsabilidade. Ele está me chamando a minha responsabilidade. Só que, olha só, Pedro ele vai aprofundar a situação difícil dos apóstolos e dos falsos mestres. Ele vai dizer que a situação deles é deplorável, de quem de fato não tem Deus, de quem não é convertido em Cristo, e que se coloca como evangélico. Verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. Política é coisa séria. Todos nós, ou a maioria de nós, está tremendamente decepcionada com a classe política brasileira. A corrupção ganhou proporção endêmica e sistêmica. Parece-nos que todos os três poderes foram fermentados pelo levedo da corrupção. Por isso, algumas pessoas dizem: não, uma pessoa honesta não entra em política. Todo político é corrupto. Será que esta é a melhor postura que deveríamos ter? Política é coisa séria. Sim, claro que é. É a arte de bem governar. Se nós entendermos que pessoas íntegras não devem entrar na política, será ocupada então por aqueles que são maus, os corruptos, os avarentos, os que querem dinheiro apenas para si, não para servir ao povo. Já dizia Martin Luther King: o que mais me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós precisamos entender que homens de Deus podem fazer parte da vida política e influenciar o seu meio. Você tem a história de um José do Egito, que foi o governador daquele grande império e salvou o mundo de uma crise de fome. Você tem a história de um Daniel, que influencia a política da Babilônia e também do Império Medo-Persa. Você tem a história de um governador, Neemias, que restaura Jerusalém do caos. Nós precisamos de pessoas que têm a vocação política, que têm um preparo, que têm uma vida irrepreensível entrando na carreira política, para que eles possam influenciar o seu meio, não se corromperem e trabalharem não para se locupletarem, mas para servirem ao povo. O político é um servo de Deus e um diácono do povo. É aquele que foi eleito pelo povo para servir o povo e não para se servir do povo. Espero em Deus amanhã estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado e a paz do Senhor, e até amanhã.